Senhora Presidente, Senhores Deputados, Sr. Deputado José Luís Ferreira, agradecendo as questões que coloca e as palavras que dirige ao plenário, é uma evidência absolutamente indesmentível a importância que o Serviço Público Postal tem para as populações, para a vida concreta de milhões de pessoas. E aquilo que temos vindo a assistir, a degradação da qualidade do serviço postal neste país ao longo destes anos, tem sido exatamente o preço a pagar pela preparação para esta privatização que está anunciada para esta semana. E, portanto, aquilo que, apesar do esforço enorme dos trabalhadores dos Correios, da sua qualidade, da sua tentativa de garantir da melhor forma possível um serviço público postal de qualidade, aquilo que temos vindo a assistir é as perdas que já têm vindo a ser verificadas, não nas estatísticas, porque essas facilmente podem ser corrigidas, mas na vida concreta das pessoas. E o Sr. Deputado citou o caso da Holanda, em que já estão a ser sentidas e verificadas as consequências e implicações da liberalização do serviço postal e da privatização, e eu acrescentaria ainda mais outros dois exemplos, como é o mais recente caso da privatização na Grã-Bretanha, com o Royal Mail a ser privatizado, numa operação muito semelhante a esta, num processo que passou pelo abandono das populações, também pelo encerramento de serviços e pelo abandono das populações daquele país no serviço público postal, que era dos mais conceituados do mundo, e, pasme-se, a avaliação da empresa, meses depois da privatização, muito acima do preço de venda. Ou mais recentemente o caso da Argentina, em que depois da privatização dos Correios, está aquele país agora a tentar reconstruir e reconstituir um serviço público postal que foi destruído ao longo dos anos. A experiência destes países tem que ser lição e ensinamento para Portugal e nós não podemos aceitar que estas decisões desastrosas sejam aplicadas num verdadeiro roubo, num escândalo nacional que está a ser levado a cabo por este Governo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, agradecendo as questões que colocou. Tem vindo ultimamente a surgir a pergunta e a discussão se nós estaremos perante um bom negócio com esta privatização. E aquilo que se torna evidente é que para os grandes grupos económicos e para os interesses privados que estão interessados em apoderar-se dos Correios, esta é uma oportunidade que aparece uma vez na vida. Este é um negócio absolutamente irrecusável e é um excelente e atrativo negócio para os interesses financeiros, especulativos, para os grupos económicos. Para o país e para o povo é que é um negócio ruinoso. E até para os pequenos investidores que poderão ter ficado entusiasmados com aquela publicidade lamentável que surgiu nessas últimas semanas a apelar a que todos nós emitíssemos a nossa ordem de compra ao banco para investir na compra de ações desta empresa que nos está a ser roubada a todos, aqueles que se entusiasmaram com essa publicidade possivelmente poderão estar a colocar-se numa situação semelhante àquelas que verificaram-se no passado com outras privatizações em que o engodo do capitalismo popular serviu para 99% do capital das empresas ficar nas mãos dos grandes acionistas, que é o que acontece no nosso país. E, portanto, aquilo que nós temos é uma operação em que eventualmente serve de alibi o pequeno investidor e o capitalismo popular para entregar uma fatia fundamental da nossa economia, da coesão territorial e até da soberania do nosso país a interesses privados que têm a agenda do máximo lucro e a ele poderão submeter matérias fundamentais para a vida das pessoas. Funções do Estado e da administração pública. Exemplos da Caixa Postal via CTT, que é obrigatória nos termos da lei para todos. Da emissão de dívida pública pelos certificados de aforro, do pagamento de impostos pelos contribuintes, do levantamento das pensões de reforma. Funções que a administração do Estado entrega aos Correios e que vão ficar nas mãos dos grandes investidores estrangeiros que iam de comprar os Correios. Isto é um escândalo nacional, senhores deputados, e nunca poderá deixar de merecer a mais veemente oposição e luta de quem defende o interesse do país. Disse. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, agradecendo a questão que coloca. Por respeito à verdade e por dever de rigor na discussão, há uma referência que nós não podemos deixar de fazer. É que, quando tantas vezes nós fomos confrontados
com as razões que levaram o PCP a rejeitar o PEC 4 do governo PS Sócrates, uma das razões, e não era pequena, era que estava lá a privatização dos Correios por proposta desse governo. Portanto, da mesma forma como nós na altura criticámos essa opção, criticamos agora esta concretização. E, portanto, naquela altura, quando o PSD e o CDS votaram contra o PEC 4, na verdade estavam de acordo com as medidas que lá estavam. Nós, coerentemente, votámos contra, porque estávamos, na altura, como estamos hoje, contra a privatização dos Correios. E, portanto, quando nós sabemos, e o Sr. Deputado referiu, que a empresa CTT dá lucro, nós registamos e sublinhamos que os lucros e dividendos do setor empresarial do Estado fazem falta ao Estado, fazem falta ao país, fazem falta às contas públicas. E quando nós estamos a alienar património fundamental do setor empresarial do nosso país, estamos a abdicar de lucros e dividendos que poderiam continuar a entrar para os cofres do Estado e que vão passar direitinhos e, se calhar, aumentados e puxados ao máximo para os cofres das empresas e dos interesses privados que vão tomar conta desses serviços. Ora, quando nós sabemos que os Correios, com os lucros que têm trazido para o Estado e que vão deixar de trazer se avançar esta operação, acrescentamos que nem lucro tinham que dar. Tinham que ser uma empresa equilibrada económica e financeiramente. Tinha que garantir o serviço público às populações. Aquilo que o Governo está a fazer é negar o serviço público às populações, degradá-lo e destruí-lo e retirar este património e os dividendos e os lucros que poderiam vir para o Estado. O Sr. Deputado alerta, e bem, no fundo, para o problema dos 30% do capital da empresa que restam. Nós estamos a alertar agora para os 70% que aí estão. E que aquela operação que está a ser levada a cabo neste momento, já hoje, tem que merecer a oposição, não por estar a ser mal feita, mas por estar a ser feita. E, portanto, não é um problema, terminando, Sra. Presidente, não é um problema, como dizíamos aqui há uns dias no plenário, de fazermos uma privatização mais jeitozinha. Nós queremos é que seja salvaguardado o interesse nacional e que sejam canceladas estas operações e, por isso, a prova é que a luta tem que continuar, Sra. Presidente, com a oposição a estes negócios desastrosos para o país. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Luís Menezes. O senhor fala de coerência na discussão política, mas pelo simples não vem dizer que não quer entrar no conteúdo da discussão e depois avança com alguns elementos para o debate. Eu queria começar por dizer que o senhor deputado não precisa, ou talvez não deve, falar em mares ideológicos, porque corre o risco de ir nadar para fora de pé. Porque em matéria de mares ideológicos, aliás, o Oceano Atlântico, que está aqui à nossa frente, tem do lado de lá um país com que Vossa Excelência certamente se identifica, que são os Estados Unidos da América, onde os Correios nem sequer são uma empresa pública, são um departamento do Estado. E, portanto, é uma espécie de direção-geral dos Correios, que nem sequer empresas chegam a ser e que, portanto, na pátria do capitalismo, fazem aquilo que o Sr. Deputado condena, que é manter os Correios no controle do Estado. E, portanto, em matéria de mares ideológicos, eu diria que estamos conversados. Quando o Sr. Deputado refere essa aparente grande vitória do encaixe de 578 milhões de euros com a venda deste capital, diz Vossa Excelência que isto equivale a 12 anos do lucro que tem sido, dos dividendos que têm sido entregues ao Estado e, portanto, o que isto significa é que, na ótica do Estado, se fôssemos assim entender, se fosse ao contrário, se fosse o Estado a comprar os Correios por este dinheiro, ao fim de 12 anos isto estava pago. E isto significa que o investimento aqui é exatamente aquilo que nós colocávamos ao início, em que, para os interesses privados dos grupos económicos, isto é uma oportunidade que aparece uma vez na vida. Isto é um excelente negócio para os grupos económicos e é um péssimo negócio para o país. Aliás, restava daqui saber se o lucro dos Correios não vai ser puxado ao máximo, muito mais do que aquilo que temos vindo a assistir, com negócios como o Banco Postal, como essa nebulosa das lojas do cidadão no CTT, como essas anunciadas medidas da retirada das obras sociais aos trabalhadores e aposentados. E isso, Sr. Deputado, levanta um problema, para além da questão de sabermos quanto desse encaixe é que vai para o JP Morgan, para o Grupo Espírito Santo, para o Caixa BI, que assessoraram, e para os assessores todos que assessoraram a operação. Portanto, isto não é dinheiro em caixa em relação às contas públicas, que fica algum pelo caminho, como saberá Vossa Excelência, mas o Sr. Deputado, que é eleito pelo Porto, há uma pergunta que ninguém lhe poderá fazer, é qual é o valor adequado para justificar a venda do Distrito do Porto? A um país qualquer, aos alemães, aos suecos, aos canadianos. É que nós vendermos soberania nacional e fatores críticos e estratégicos para o desenvolvimento e para a vida do país não têm resposta nem em 500 nem em 5 mil milhões de euros, Sr. Deputado.
O que nós estamos a criticar é uma opção de fundo, do ponto de vista do funcionamento do país, que vem colocar ameaças profundas e preocupações muito sérias em matéria de coesão territorial e até de soberania. E isso, senhor deputado e senhores deputados da maioria, não se responde, nem nunca poderá ser respondido com contas de 500 ou de 5 mil ou de 500 mil milhões de euros, porque a soberania nacional está em causa com esta operação e os senhores deveriam reconhecer isso.